Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a esse Domingo do Trader. Vamos lá, episódio especial, episódio 12. Não falamos do fiscal, certo? Temos aí uma série de reacts no dia de hoje, todo mundo de boca fechada, porque agora, com o plano do governo, a gente não vai mais precisar falar de fiscal para os próximos 10 anos. Então, trava a boca aí, tá tudo resolvido, beleza? Antes de falar da solução mágica, vamos aqui me apresentar. Meu nome é Emerson Alves, esse aqui é o Trader Sistemático Podcast e esse é o Domingo do Trader. É o especial que eu faço todo domingo para falar sobre a minha leitura de mercado, tá já? Então, você que nunca me viu antes, nunca me acompanhou antes, aproveita, dá o like, já subscribe aí, me segue. Tem links aqui embaixo para o meu Instagram, para o grupo no Telegram e para o grupo do Trader Formation. Trader Formation que está no segundo lote, já vou falar já sobre isso. Então, bora lá, bora falar do nosso dia. E você que já me segue, né? Já me segue, sabe que lá no Instagram eu publico textos, reflexões econômicas, financeiras e algumas análises de risco político para te orientar no seu investimento. Eu faço uma leitura diferente da que você encontra nas notícias por aí. Faço provocações para que você possa refletir. Inclusive, hoje eu vou iniciar um quadro novo aqui que eu vou mostrar um pouquinho, rapidinho, passar as coisas que eu fiz até para você que está vendo aqui pela primeira vez, saiba o que eu estou falando lá no Instagram, tá bom? E aí, se você estiver no meu grupo do Telegram, eu sei, é muita rede social, mas é o mundo que a gente vive. Se você estiver no meu grupo do Telegram, eu posto no Telegram, tá bom? Eu posto no Telegram esses links sempre, então você não fica na mão do algoritmo, né, para chegar até os meus conteúdos, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos tocar Trader Formation. Trader Formation é muito importante. Trader Formation é uma iniciativa que eu lancei agora, recentemente, que vão ser 2 dias de treinamento. 2 dias de treinamento. Tem um vídeo aqui, ó, vou apontar aqui o link para esse vídeo aqui. Você vai ver esse vídeo lá, tem as explicações de como vai funcionar, etc. Né? É super competitivo, tá bom? O preço é R$ 499. O link para comprar aqui no Hotmart está aqui embaixo. Você pode pagar em 6 vezes sem juros. Tá? Vão ser 2 dias, tá? Dia 27 de abril aqui, esse último sábado de abril, vai ser o primeiro dia. E em maio, dia 28 de maio, o segundo dia. Então você vai ter conteúdo disponibilizado para você previamente. Já tem um conteúdo de nivelamento para instalação do Profit, para a pessoa já ir se acostumando, né? E deixando tudo prontinho para que quando ela vá operar, ou seja, se você é novo, você nunca operou antes, quer dizer, você opera, né? Você precisa ter operado. Você opera, tipo assim, você compra papéis, você já sabe como é que a bolsa funciona, etc e tal. Esse seria o requisito mínimo, né? Você é investidor já, você já é um investidor. Se você já é um investidor, o que eu vou te ajudar? Eu vou te ajudar a configurar a plataforma, eu vou te ajudar a fazer as coisas básicas antes das aulas. E como a maioria de vocês tem vida fora do mundo de investimentos, do trade, eu estou fazendo conteúdo leve, que respeita a sua caminhada e não demanda tanto tempo de você. Então, R$ 499 é o preço, dá menos de R$3 por dia, tá bom? You can afford to miss it, tá bom? Certo? Então, vai lá, acompanha o Trader Formation. Inclusive, hoje eu vou fazer uma análise dos preços usando a minha estratégia de Trader Formation. Tá bom? Uma das coisas bacanas do Trader Formation é que eu vou te ensinar como é que você faz estudo de caso de ativo. Como é que você faz para olhar um ativo, mais ou menos como a galera faz em valuation, mas em valuation é uma outra perspectiva. Eu vim de valuation, então eu posso falar dos dois mundos, assim, trazer também nos dois mundos. Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou montar para você na mentoria do Trader Formation, você vai aprender a criar cenários para os mais diversos ativos e saber, tá num ponto bom de compra, não tá no ponto de compra, onde vai, qual a tendência macro, você que faz position, né? Às vezes você fala assim, puxa, eu fico escutando os Barnabé lá, e é importante dizer, eu sou o maior dos Barnabé. Então, quando eu falo Barnabé, eu falo no sentido de pessoas que são iguais a mim. Estou escutando os Barnabé lá falando que é hora de entrar na bolsa, será que é mesmo? Será que todos os ativos são iguais? Será que tem entrada em todos mesmo? Quais ativos que estão no topo? Qual que não está? Como é que eu vejo o topo? O que eu não vejo? Tudo isso você vai aprender no Trader Formation.
no mínimo, o seu trade nunca mais vai ser o mesmo. Porque você vai ter conhecimento para poder analisar o que é bullshit e o que é verdade. Então, se você já me acompanha aqui, se você vê o nível de assertividade das minhas análises, que é alta, você vai poder aprender as mesmas técnicas que eu uso. E eu vou fazer aqui uma palhinha delas hoje, tá bom? Beleza? Então, tem uma palhinha delas, já inclusive com a configuração do Profit nesse vídeo aqui, tá aqui em cima que eu tô linkando. Então, vai lá e assiste esse vídeo. Então, bora lá. Esse é o novo quadro, então, a nossa jornada, né? Como é que começou a nossa jornada da semana, por isso que a gente falou. A gente falou sobre os 100 dias do governo Lula, né? Evidentemente, super importante. Até a Verônica me lembrou que teve o episódio do dia 8 de janeiro, um episódio extremamente ridículo, né? Ridículo. Sob qualquer perspectiva. E aqui é sempre importante lembrar, eu não estou nem aí para quem vocês votam, se você é Lula, se você é Bolsonaro. Eu sou independente mesmo. Eu tenho uma leitura sobre política de que a gente escolhe políticos para fazer um serviço que não é o serviço que a gente gostaria de fazer, e a gente tem sempre que lembrar que esses caras têm as mesmas falhas que a gente tem. Então, não adianta você... por exemplo, se você é muito fã, né, e acha que o Lula é Deus, ou que você acha que o Bolsonaro é Deus, primeiro que você está cometendo pecado se você é cristão, porque isso é comparar um filho ao pai. E ninguém é pai, ninguém é o pai, certo? Então, já está lá no mandamento já. Certo? Está usando o nome de Deus em vão, já vai ter problema. Certo? Então, eu sou um bom leitor da Bíblia, então não venha com churumelas para o meu lado. Então, assim, se você é fãzão de político, eu vou te liberar dessa seita. Eu vou te liberar para fazer você fazer o quê? Te libertar dessa seita, por quê? Para fazer você pegar e só rezar para quem realmente merece o seu afeto, que é Deus, certo? Ou da denominação religiosa que você tiver. Destine as suas orações e desejos para o ser superior, não para seres humanos iguais eu e você, tá joia? Vamos, se a gente quiser ajudar, vamos ajudar o pobre, vamos ajudar aquele amigo nosso que está precisando de ajuda, vamos ajudar um parente, vamos ajudar nossos filhos, vamos ser humano, mas não ficar defendendo político, certo? Quem defende político, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eles são só necessários, certo? Como eu falei no vídeo passado, Rousseau, eles são necessários, não tem jeito. O mundo não existe sem eles. Mas não é por causa disso que a gente, além de ter que lidar com eles, porque eles vão ter que mandar nas coisas para fazer as coisas, a gente ainda acha que eles são super-heróis ou que eles são divinos. Não são. Fazem xixi, cocô, certo? São mesquinhos como a gente, então por favor, né? E aí, eu falei dos 100 dias do Lula, realmente, coisas que eu gostei que o Lula fez foi a questão do Bolsa Família, eu achei que foi muito positiva a questão do Bolsa Família, de verdade mesmo, achei que foi extremamente importante essa provocação e a reavaliação do programa. Escrevi sobre isso logo quando voltei, falei sobre isso, não tem nada a ver com a inflação, né? Então, nesse sentido, ele realmente acertou. Mas ele tá se equivocando. Tem muitas coisas no governo que estão erradas. A primeira é essa questão dos juros, é um equívoco, é uma besteira. Ainda não tinha falado muito sobre o dólar, agora ele falou, então eu vou falar dele daqui a pouco. Então, de uma maneira geral, eu acho que tá perdendo tempo à toa, né? Está perdendo tempo à toa. Tem uma evolução, não há dúvida. E isso é importante dizer também, que tem uma evolução, porque a gente passa a discutir coisas finalísticas. A gente começa a discutir coisas que são, poxa, para onde vai, para o que nós vamos fazer, etc. Tal. O Bolsonaro, até pelas estratégias políticas dele, ele tinha um foco no conflito muito grande. O PT também anda fazendo isso, mas faz num nível um pouquinho menor. Né? Um pouquinho menor, a gente está discutindo coisas mais da política pública mesmo. Né? Mas muito semelhante, né? Eu falo com meus amigos que são petistas e bolsonaristas, ficam putos, mas ficam putos dos dois lados. São iguais, são hegemônicos, querem que todo mundo pense igual a eles, e daí eu aqui, que vocês precisam convencer para votar no candidato de vocês, seja de direita ou esquerda, eu olho para vocês e falo assim, deixem de ser tolos, vocês estão rezando para os caras errados. Reza para Deus, mano, tá bom? Reza para Deus. E aí o IPCA, né? Nosso post sobre o IPCA de novo para baixo. O mercado erra sempre, né, mano? Eu nem olho mais para ele. Tá vendo? A estimativa do mercado, eles erram sempre.
Fizemos sempre 18º mês que no IPCA, o GPM é sacanagem. O GPM estava 37, os caras falando que podia ir para 40, que o mundo ia acabar, e eu falando, galera, já foi, vai para baixo e tal. O GPM nem fala. Mas no IPCA, 18 meses batendo a Focus. Também falei sobre o Haddad, né, mano? Usando minha amiga aqui, Taylor Swift, fala ver o texto foi excelente, tá bom? Excelente. Né, sobre como a esquerda é perdida, né, como a esquerda fica ali discutindo coisas óbvias e perdendo tempo com besteiras, muito embora a esquerda se auto-intitule como entendida das coisas sofisticadas do mundo, né? Só que eles são tão simplistas, tão tolos, né, na leitura das coisas, na simplificação do mundo, que eles, né, no fim, são muito semelhantes ao que a gente sempre tem por aí. Então tá lá, é bem legal o texto. A Taylor Swift é top, eu uso a música dela, né? Essa Anti-Hero, que é muito boa por sinal. E ela é caipira. Na verdade, ela nasceu no Pensilvânia, mas ela foi pro Tennessee e ela no Tennessee endireitaram ela. Tô brincando, né? E aí a gente teve que falar do Lula de novo, porque ele não dá uma folga. Eu tô me sentindo o Kleber Machado na corrida de Fórmula 1 em que o Rubinho vai passar o Schumacher. Hoje não. Daí o Lula vem, fala besteira e ele hoje sim. Né? Ele anda se esforçando mesmo para chamar atenção. E é um erro, porque fica aí perdendo tempo precioso. O governo está chegando no 4º mês. Se você tirar que o último ano do mandato de qualquer presidente da República vai ser praticamente nulo. Que a gente é um país que tem carnaval, que a gente tem feriados longos, etc. e tal, o Congresso que as coisas já não andam no Congresso em várias datas do calendário, São João, etc. e tal. Eles estão achando que eles têm o tempo da eternidade, não tem. E o dólar, né, mano? O dólar é a variável econômica mais importante do mundo e a menos entendida. Por brasileiro, então, que fala de economia na CBN ou em qualquer outro lugar, mais ainda. E aí, quem não sabe operar e é operado por esses caras, fica aí acreditando nisso, de que o dólar sobe no Brasil por causa do risco fiscal, né? As besteiras que falaram no ano passado, que o dólar ia 6. Tinha cara que falou que o dólar ia 8. Teve influencer que falou que o dólar ia 8. E que no dia seguinte à vitória do Lula, como o dólar tinha subido, isso era só o começo. Que a inflação ia subir. As pessoas não sabem do que estão falando. Você precisa. Não é por mim. Então acha um outro cara. Ah, deve ter. Eu não sou o único. Tem com certeza. Mostrei lá uns caras da XP que estavam falando umas coisas bacanas. Não siga mané. Porque não é possível um negócio desse, né? Então, assim, o dólar sobe por causa do Lula. O dólar caiu por causa do Lula. Mentira, petistado. Não caiu por causa do Lula. Caiu porque está caindo desde 2022, desde 2021. Caiu porque a estrutura global do dólar e do euro, da relação econômica dos grandes centros econômicos do pós-Bretton Woods, está ali fazendo o seu equilíbrio, que era dito e certo que ia acontecer. Líquido e certo que ia acontecer. Tá joia? O risco Brasil, ele vai afetar o custo dos investimentos no Brasil sobre o dólar médio. Então, se o dólar médio está caindo, o risco Brasil cai em dólar. E o real se valoriza. Então, não é sobre isso. Tá lá o texto. Ó. Vê o Mohamed Ali socando os caras. E aí você lê lá. O texto ficou muito interessante também. Beleza? Então, essa foi a jornada nossa da semana. 5 posts da semana que você vê em primeira mão lá no Instagram. Então, se você não está me seguindo no Instagram, vai lá e me segue no Instagram. Trader Sistemático. Tem o link aqui, mas é Trader Sistemático. Você vai ver eu lá. Me segue. E aí, né, mano, agora eu sou o cara da Second Hand News. Então tem a primeira mão, né? O pessoal que dá informação quente para você. E aí vem eu, né? Para fazer eu sou do brechó das notícias. Eu vim aqui, pego o que eles falaram, dou uma limpada e tento vender para você o que é a minha leitura, certo? Vamos lá. Então, o dólar futuro está com tendência de baixa no curto prazo, mas com possível correção à vista, mostra a análise técnica. Olha o gráfico do dólar. Aonde que tem tendência de baixa no curto prazo?
tem tendência de baixa no longo prazo desde sempre. Olha isso aqui, gente. Abaixo de todas as médias. Todas as médias. Se você não me segue, isso aqui é o que a gente chama de setup da Malu. Média de 400, que mede o preço dos últimos 2 anos. Média de 1.000, que mede o preço dos 5 anos. Média de 200, que mede o preço do ano. Média de 100, que mede o do semestre. Média de 50, que mede o do trimestre. E a média azul aqui, que é a do mês, tá joia? E esse cor-de-rosa aqui é a média do dinheiro, a velocidade do dinheiro. Tipo assim, o preço. O preço está se movendo, certo? O preço está se movendo de que forma? Olha aqui, gente. Desde o topo do dólar, não tem topo, ó. Certo? Aí ele veio aqui no ano passado, bateu na média no ano de 2021, bateu na média de 200, veio para baixo. Aí aqui, ó, vocês vão lembrar, no ano passado eu falei, galera, tá falando que o dólar vai subir por causa do dólar? Não vai. Foi bem aqui, ó. O dólar vai bater aqui, vai cair, vai perder a 1.000, vai para baixo. Até na época eu achava que podiam fazer uma tentativa de venda aqui na 400. Não aconteceu, vieram para baixo. A mesma coisa aqui, ó. Tava todo mundo falando que era hora de comprar dólar aqui, ó. Corretora tava vendendo dólar para vocês, com desconto. Eu falei, galera, sai. É hora de vender. Quem quiser vender, aproveita e vende aqui. Pode ter uma chance de vender na 200, lembra? Pode ter uma chance de vender na 200. Não chegou a 200, vendeu na 100 e foi embora. Olha aquele aqui, certo? Olha. Olha como que se mente com técnica. Está, ó, como é que chama? Moeda em gráficos é o quadro do rapaz. Certo? No wonder ninguém acredita em gráfico. Óbvio, olha a besteira que esse cara está falando. Olha a besteira, no wonder, né? No wonder ninguém acredita. Moeda em gráficos. Análise técnica. Nossa, análise de quem? De quem? De quem que é essa análise técnica, certo? Não é do sistemático. Por isso que se você fizer o Trade Formation, você não vai cair nessas besteiras aqui. Você vai fazer que nem eu faço, você vai rir, falar, meu Deus do céu. É isso, galera. Ser livre, ter autonomia, não para acertar, mas para olhar e falar, puta, esses caras estão querendo entubar a gente de novo. Evidentemente, o dólar está perto do suporte, que vai lá nos 4,80 e tal, e aí lá realmente vai ter compra. Eu vou mostrar isso hoje. Mas, enfim, tendência de baixa no curto prazo é brincadeira. Tendência, abaixo da média de 5 anos, abaixo da média de 4 anos, abaixo da média de 2 anos, abaixo da média de 2 anos, abaixo da média de 1 ano, abaixo da média do semestre, abaixo da média do trimestre. Eu acho que o preço está caindo, parece. It seems so, tá? Se você quer entender tudo isso que eu falo, tem um vídeo no meu canal chama Trader Marmitex. Eu vou pôr aqui no final aqui do negócio aqui. O Trader Marmitex eu explico, simplesinho, usando uma marmita como exemplo, como é que funciona esse negócio de preço caindo, como é que sabe o preço está subindo, por que você não deveria comprar um negócio caindo, etc e tal. Tá lá no vídeo, Trader Marmitex. Aliás, aqui tem um curso gratuito. Vou pôr no final do vídeo. Tem um curso gratuito no YouTube. Vai lá, assiste meu curso. Explico tudo isso aqui que eu tô falando pra você. Bom, beleza? Eu falo, pô, mas você tá curso de graça e você tem curso cobrado? Lógico, porque o curso de graça é para você que quer aprender e não tem um dinheirinho. Tá chique, mano. Tá chique, certo? Vai lá e faz meu curso de graça. Tô aqui para ajudar. Mas se você quer poder falar comigo, tirar suas dúvidas, fazer parte de um grupo, tá lá. Eu vou conversar com você, eu vou te dar suporte, etc e tal, vou te mostrar as técnicas com calma, né? Vou fazer papéis da galera exclusivo pro grupo, etc e tal. Isso é diferente do curso gratuito, certo? Então, essa é diferente. E como eu disse, fiz num preço para todo mundo poder fazer. Dá R$80 por mês, em 6 vezes, bem baratinho, tá bom? Valeu! Aí tem mais, né? Tem mais. A gente tem aqui a questão do Banco Central, né? Da oportunidade da Bolsa. Todo mundo falando sobre a Bolsa, que a Bolsa vai subir, etc e tal. E aí, claro, começa a vir aqui, né? As notícias, entre aspas, para fazer você se posicionar na Bolsa, etc e tal. O que é importante você entender? Não existe, né? Até alguns de vocês me escreveram essa semana sobre isso. Não é assim que a coisa funciona, tá bom? Não é assim que a coisa funciona. Vou usar o exemplo inverso. Quando os juros começou a subir lá no comecinho da curva de alta dos juros, tá joia? O que aconteceu, certo? A bolsa ainda subiu um tempo.
Por quê? Porque o diferencial de retorno das ações e a curva de juros que estava subindo era muito baixo. Então a bolsa ainda subiu um pouco. E aí, e era naquela época que você ouvia os CEOs, os influencers falando que não tinha problema nenhum. Por isso que tinha naquela época, enfim, várias besteiras que falavam naquela época. Se eu escrevesse um livro das besteiras que eu ouvi naquela época, virava best-seller. Porque é muita besteira e muita gente que depois de tanta falar besteira continua falando ainda. E aí, o que aconteceu? Seria best-seller. Eu até deveria ter os registros, mas enfim. Então, o que aconteceu ali, né? Ninguém saiu da renda variável, até porque a fixa estava subindo ainda numa curva inicial, o BC não deu overshooting, né? Ele não subiu de cara tudo. Então, deu tempo, eu até acho que ele fez isso intencional, deu tempo para o mercado se organizar, né? Os IPOs saírem, etc e tal, não sei o quê, transferindo risco para vocês tudo aí. E aí depois, o juro subiu, e aí começou a acontecer os saques, certo? Começaram a acontecer os saques, as saídas dos fundos, etc e tal, por quem opera mesmo, para quem mexe grande no dinheiro, etc e tal. Porque daí o cara começou a apostar primeiro que na alta dos juros. Então, essa galera ganhou dinheiro na alta dos juros. Então, o juros subiu. E aí, quando a inflação começou a arrefecer, que foi lá em junho passado, quando eu falei para vocês, os primeiros movimentos de mudança do pós-fixado. Então, ó, pensa assim. O cara estava na renda variável. Ele sai da renda variável e vai para Selic? Não, ele não faz isso. Ele sai da renda variável e vai para o pós-fixado. Por quê? Porque ele está apostando que os juros vai subir. Tá joia? Então ele vai lá e compra o título Selic. Tá joia? Ou o pós-fixado tipo IPCA mais não sei quanto, etc e tal, certo? Então, o que ele está querendo? Ele está querendo ganhar na alta dos juros. Na alta dos juros. Então ele vai lá, certo? Compra lá. O melhor trade seria o quê? Ele comprar vender título pré-fixado baixo, né? Operar na posição contrária esse título e comprar juros futuros. Pronto. Então ele compra juros futuros, então ele está ganhando se os juros estão subindo, certo? Esse trade vai andando, até que ele perceba que a inflação está convergindo para baixo. Daí ele tenta antecipar. O mercado é sobre antecipação. Ele tenta antecipar a mudança não para a renda variável, para o pré-fixado. Por quê? Porque a renda variável ainda não tem ganho para pagar o custo de oportunidade da renda fixa, certo? O custo de oportunidade da renda fixa. Porque vocês têm que lembrar de uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, mas eu vou repetir. Ó, qual é o menor custo do Brasil? Da renda fixa do governo brasileiro. Isso é o que a gente chama de Country Risk Premium. Isso é o risco zero do Brasil, certo? Esse é o Country Risk Premium do Brasil, que lá fora, em dólar, é 6,15, certo? Então, 13 em valores nominais no Brasil, porque tem que descontar a inflação, né? 13% é o retorno da dívida pública brasileira. Se você fosse pegar uma dívida pública privada, que é menos risco do que a renda variável, hoje numa conta de Equity Risk Premium, que a gente chama que é o prêmio de risco sobre acima do risco do governo, certo? É o prêmio que você... Porque, ó, o governo brasileiro não dá calote, não é a Light, não é Americanas, não é nenhuma dessas empresas, não é nenhuma das empresas diversas que eu falei naquele meu texto que dão calote, e dão calote mesmo. O Tesouro não dá calote. Para você sair de um super seguro e ir para um menos seguro na mesma classe de ativo, que é a renda fixa, você precisa de um prêmio. Você precisa ganhar mais. Só trouxa sai do Tesouro que paga 13% e não vai quebrar para uma empresa como a do Cipira lá, que quebra e te dá o dedo, certo? Então, fala para o debenturista assim, boa sorte. E aí eu queria que você chamasse o seu corretor favorito e falasse para ele, o que eu faço com o benefício fiscal da debenture agora? Onde eu vou usar ele? Não vai ter para onde usar, né? Porque não vou te pagar. Então, veja, mas mesma classe de ativo. Então, o prêmio de risco hoje, né? Para você entrar numa dívida privada,
no Brasil é alto. Ou seja, então, no meu caso, se eu falar para viu, você quer financiar uma empresa privada, CDI 200%? Eu não quero. Por quê? Porque a liquidez é baixa, não consigo vender, certo? O CDI vai cair, porque os juros vai cair, certo? E eu vou ficar financiando uma empresa extremamente ineficiente, certo? Quando eu posso ir para o Tesouro da República Federativa do Brasil e ganhar dinheiro. Se eu faço esse raciocínio para renda fixa privada, que tem garantia de fluxo de caixa, qual é o raciocínio que eu vou fazer? E aqui, isso é valuation de verdade, tá bom? Nas planilhinhas que a galera fica usando por aí. Isso é valuation. Isso é o que a gente chama de underlying factor, o fator preponderante na estrutura da alocação do capital no Brasil e no mundo. O que é isso? Simples. O risco está alto, estaria alto para você comprar título de dívida privada. Imagina para você ir para a renda variável, cujos retornos são incertos. E por que são incertos? Porque as empresas estão emitindo dívida a custo muito alto hoje. Então, o que acontece com o retorno das empresas? Cai. Uia! Então, desculpa aí, galera empíricos, estão errados total. Certo? Total. Aí você me pergunta, tá bom, você falou tudo isso, mas quando que vai ser esse momento? Esse momento vai ser quando? Na curva de baixo, quando o juros futuro cair bastante, tá joia? Pelo menos metade da trajetória de alta até agora. Quando o juros futuro cair para perto da metade, eu vou mostrar isso hoje, como é que a minha técnica ajuda você a fazer isso. Quando os juros cair para metade dessa região de alta, o mercado vai começar a perceber que o quê? Que isso é estruturante, ou seja, que o preço já está estável. E aí a taxa de desconto das empresas começa a cair, o valor delas aumenta, mas ainda isso não está refletido no fluxo de caixa. Por quê? Porque elas ainda não estão faturando, certo? Então é aí que você vai entrar e comprar. Fundamentos de verdade é isso, tá bom? Planilhinha, macro, isso é coisa de programador. De planilha, eu programo, então eu posso falar. Então, isso é coisa de programador. É sobre o software, é sobre o entendimento, eu falo isso na mentoria. É sobre entender como é que as placas tectônicas funcionam, entendeu? E as placas tectônicas funcionam no capitalismo desse jeito que eu expliquei. Passa primeiro do risco mais alto, que é o período que a gente está, em que a taxa de juros do governo vai começar a cair, e os caras já previram isso antes, já estão fazendo a curva dos juros futuro, como eu já tinha antecipado também, e como você, esperto que foi, comprou em junho as minhas recomendações do título de tesouro e tá rindo. Eu sempre falo para vocês que os caras, quando começam a falar disso, é porque já foi, agora estão falando, certo? Estão falando. Então, não é a hora ainda de renda variável, por quê? Porque o retorno esperado essa conversa de PL dos garotinhos de planilha. Se você botar seu custo de oportunidade na aquisição do papel hoje, não vou nem colocar prêmio de risco. Eu vou usar só a Selic, que é errada, porque não é a mesma coisa. Tá bom, criançada da planilha? Não é a mesma coisa. Se eu colocar o custo de oportunidade, considerando o risco atual de default das empresas brasileiras, que está gigante, boa sorte nesses seus múltiplos porcaria aí, tá bom? Galera, isso aqui é conversa para adulto, tá bom? Você quer conversar que nem adulto sobre o mercado? Faz o Trade Information. Então, esquece, tá bom? Esquece. Aí o Haddad, né, mano? O cara top, o Haddad é top. O Haddad já sabia que o dólar ia cair. E claro, né? Eu sou bom. Eu sempre imaginei que o real estava muito desvalorizado, que não havia razão. Sobretudo depois de se fixar uma taxa de juros no patamar atual, coisa que já vai para quase um ano, certo? E ele sabia que se tomássemos, aqui ele está usando plural, mas ele quer falar, se eu tomasse as medidas que eu estou tomando, a economia ia responder muito rapidamente aos estímulos adequados. É isso que dá a ser torcedor de político. Olha aí, como é que você... Fala sério. Mesmo que o Haddad fosse seu amigo, se ele fosse meu amigo, eu ia falar para ele, Haddad, Haddad, é verdade mesmo que o mundo começou com você? Verdade mesmo? Galera, o dólar tá caindo faz 2 anos.
sabe? É uma piada. É por quê? Porque quando rompe barreiras psicológicas, 5, 6, é quando vira notícia. É quando vira notícia. E aí você fala assim, poxa, por que você fala isso? Você não sabe se ele já sabe. Porque ele não podia saber antes de você? Ele é ministro, você é um manezão. Isso é verdade mesmo. É verdade mesmo. Eu sou um manezão. Mas quando estava na campanha e ele batia no Bolsonaro, ele dizia que o dólar estava subindo por causa do Bolsonaro. Entendeu? E isso não era verdade. Isso não era verdade. Então, como eu sei que os argumentos técnicos dele não existem, são só argumentos políticos, é evidente que o meu aprendizado de risco das leituras dele é de que ele não é não técnico. Ele fala pelo interesse de poder dele. Logo, eu não levo ele a sério. Você quer levar ele a sério, leva você a sério. Eu não vou levar ele a sério. E, evidentemente, né, ele relaciona, né, aquela conversa dos influencers, gente que não sabe nada de política monetária, nem de relação de fluxo de capital no mundo, que fica aqui achando que a nossa taxa de juros é o que define a nossa relação com o dólar e tal. O que eu posso fazer? O cachorro é gigante. Pesa 200 quilos o cachorro. 200 quilos. É o rabinho dele que mexe ele. Certo? É a cauda. A cauda que vai no cachorro. Cachorro de 200 quilos. Não é a minha pablita, que tá gigante, um banco. É tipo assim, é o cachorro, 200 quilos. A caudinha dele é o que move. É isso, é o real e os nossos juros. E a nossa capacidade de afetar a composição global do dólar no mundo. Beleza. O que eu vou fazer? Ministro da Fazenda, mano. Esse cara é ministro da Fazenda. Entendeu? Você não ia ouvir isso do Armindo Fraga? Nunca. Você não ia ouvir isso do Haddad, do Malandro? Nunca. Nunca. Você só escuta isso de quem não tem preparo. Entendeu? Porque o cara vai ficar com vergonha. Se ele fala uma besteira dessa, ele fica com vergonha de encontrar uma contraparte dele que entende do assunto, e o cara fala pra ele, mano, que é isso que você tá fazendo? Você fumou mano? O que aconteceu com você? Você tá maluco? O Brasil define o dólar? O que aconteceu com você? O que aconteceu, maluco? Daí que você tá tomando, eu quero tomar também, mano. Porra. Entendeu? Beleza. Mais um. Lula questiona dólar como padrão e defende moeda alternativa para trocas comerciais entre os BRICS. Pô, eu acho tão legal essas coisas, eu acho tão legal. Porque o Lula, o Brasil não tem problema, a gente não tem problema, tá tudo bala. O Brasil tá bala. O Brasil tá top pra cacete, o Brasil tá tranquilo. A gente tá bombando, certo? A gente acabou de sair de uma pandemia e a gente tá crescendo, ou seja, não era nem necessário ter eleito ele, certo? Era melhor ter eleito o Bolsonaro, reeleito o Bolsonaro, porque a economia estava bombando, tá tudo bem, o Brasil não tem nenhum problema. Ele não se ligou nisso ali, ó. Galera do PT, se liga aí. Vocês entraram dizendo que estava cheio de problema. Então, quando o Lula começa a falar de Bretton Woods, da relação do poder econômico entre o Norte e o Sul e tal, que eu acho que é uma agenda de Estado, de posição do governo brasileiro, beleza, o Itamaraty, etc e tal. Eu acho que essas coisas são importantes, evidentemente, sobre o posicionamento na escala global, etc e tal. Tudo beleza, tudo beleza. Acho importante. Acho importante não ter alinhamentos automáticos. Eu mesmo, galera, eu morei nos Estados Unidos, gosto dos Estados Unidos, etc e tal, mas eu sei que o business da América é a América, certo? Então, tipo assim, eu não acho que um alinhamento automático aos Estados Unidos, os interesses americanos, seja inteligente. Eu não acho. Acho que a gente tem que fazer o nosso. É claro, mas a gente tem que também saber o tamanho da mão que a gente leva. Eu não vou trocar o Biden, entendeu? Se eu tô com mais, certo? E um 2 na mão. Eu não vou trocar. Porque eu sei que ele tá com as manilhas lá. Eu sei que a distribuição das cartas não foi correta. E que ele tá com as manilhas. Entendeu? Eu tô aqui com o meu AIS e um 2. Ele tá lá, ele não tá com todas as manilhas do baralho. Ele tá com todas as manilhas desse baralho que ela tá jogando e de todos os outros baralhos do mundo. Eu não vou chamar de patruco. Eu não sou tonto. Certo? Então tem umas coisas bobas. E também existe uma ideia muito tola de que, tipo assim, que daí essa segunda derivada dessa conversa. O Biden não tá jogando truco com a gente, entendeu? Ele tá jogando truco com a galera lá de cima. Então ele nem tá prestando atenção. Quem tá jogando truco com a gente deve ser o assistente do assistente dele, entendeu? Que também tá cheio das manilhas. Então não adianta, tá?
E essa coisa, né, de que a gente, a gente, é, a gente quer fazer transação, né? Teve até eu lembro do sobrenome dele, mas eu não tô me esquecendo o nome dele aqui no primeiro momento. O Paixão me mandou um seguidor do Instagram. Deixa eu pegar o nome dele aqui para não cometer essa deselegância. Pegar aqui só um minutinho. Um minutinho. Thiago Paixão. O Thiago me mandou uma fala lá no parlamento africano, tal, né, sobre essa questão de como as transações na África são feitas em dólar, etc e tal, como os países não confiam não tem relação boa entre eles, etc e tal. Né? E aí, tipo assim, aí você vê essas coisas, você fala assim, poxa, por que realmente não pode ter uma moeda entre esses países? Porque, na verdade, o que acontece, né? Você pode falar, por que não cria um Bitcoin? Um Bitcoin do BRICS. Por que não cria um Bitcoin? Tecnologicamente, tá aí, pode fazer. Pode fazer. E fazer o lançamento dessa moeda no mercado global pode ser feito também. Não tem nenhuma dificuldade. Né? Hoje, tecnologicamente, esse não é o problema. E até pode ser uma oportunidade para os golpistas ganhar dinheiro. Pode ser, realmente. Pode ser, entendeu? Pode ser. Porque a tecnologia hoje está disponível. Então, não é mais uma barreira de entrada. Isso efetivamente não existe, tá joia? Isso efetivamente não existe. Mas qual que é o problema? Como isso vai ser definido? Em que paridade isso vai ser definido? Né? Qual vai ser? Isso vai ser uma moeda para troca, que a gente chama de means of exchange, que é o que uma moeda faz, ou ele é um ativo que responde à oferta e procura como o Bitcoin? O Bitcoin nunca virou uma moeda efetiva. É uma classe de ativo. Virou uma moeda efetiva. Porque quando ele está caindo, ninguém quer receber para pagar por casa, por nada. Quando ele está subindo, quem tem o Bitcoin não quer vender. Quer trocar por dólar e dá para você o dólar, certo? Então ele não é um means of exchange porque ele não é estável. Tá vendo? Ele não é estável. Então, o que o governo quer fazer? Tá, ele quer refundar Bretton Woods. Bretton Woods aconteceu por causa da guerra. Não vai ter refundação de Bretton Woods sem guerra. Não vai ter. Entendeu? Não vai ter. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Certo? É injusto, mas é o game. Não tem jeito. Aí o Lula falou da Europa, da relação da Europa, quando os Estados Unidos ficou bravos com a Europa, quando lançou. Tem nada a ver. Nada a ver. Os Estados Unidos ajudou pra cacete. Botou várias estruturas lá para os caras poderem ampliar os investimentos, etc e tal, porque era importante criar estabilidade na Europa, tá certo? Até para que impedisse o avanço, né? Tanto da já destruída, mas ainda assim relevante Rússia, e também da expansão da China, que naquele momento já acontecia. Então, tipo assim, os Estados Unidos não brindam serviço, os europeus e os americanos são companheiros, eles são amigos. Para com isso, gente. Para com isso. Olha o que está acontecendo na relação entre o euro e o dólar. Para com isso. O cara é presidente da República, mano. Porra, dureza. E aí vamos falar do arcabouço, né? O arcabouço. E aí, pô, eu acho isso sempre legal. O mandato do cara dura 4 anos e ele tá falando de 10 anos. Eu não consigo entender isso. Né? As pessoas dão um valor pro amanhã, onde ele não estará, porque não dá nem para saber que o Rogério vai estar vivo daqui 10 anos, porque eu não sei se eu estou vivo daqui 10 anos. Certo? Eu não sei se eu estou vivo. Então, como é que uma ação minha muda o Brasil daqui 10 anos? Certo? Então, sempre muito ruim essas coisas, eu não gosto. Eu acho que falta um pouco de maturidade para todo o corpo técnico do Brasil, assim, né? Porque a função dele é técnica. Piorou muito, gente, piorou muito. Era muito melhor ver Joaquim Levy, ver esses caras que, tipo assim, que tem uma leitura mais realista das coisas, etc e tal. É emocionante, como ler uma frase dessa assim, não falemos mais do problema fiscal daqui a 10 anos. Não é, é mais quadradinho mesmo. Mas quem disse que contador e financista tem que ser roteirista de filme?
Eu não quero que meu contador seja roteirista de filme, entendeu? Isso aí deixa na cultura. Aqui não, né? Entendeu? Aqui não. Então eu não gosto, acho que é uma bobeira. E acho que tem uma presunção sempre de refundação. É sempre o problema de todo o governo no Brasil. O cara chega, e o Bolsonaro, o cara chega. É que eu falei, os prefeitinhos, os vereadorzinhos, tudo igual. Tudo igual. Porque é a gente, ser humano. Só que ser humano que não tem muita evolução emocional, ele faz isso aqui. Ser humano que tem evolução emocional, ou seja, que está ali para trabalhar mesmo, entrar para a história, mas entregando coisa, ele vai lá e simplesmente faz o serviço, né, meu? Não fica com essas conversas aqui, né? Então, assim, tem coisas boas no que ele fala. Um dos pontos que eu gostei bastante que ele fala ali, mas não é sobre o arcabouço, é sobre formas de aplicar poupança, etc e tal. Ele fala umas besteiras de PPP, etc e tal, porque o grupo deles, eu trabalhei com o secretário executivo em projeto de concessão de rodovia. A gente tinha um cliente em comum com o Galípolo. Então eu conheço, né? Evidentemente, ele não entende de política fiscal como eu. Ele mesmo sabe disso. E sem problema nenhum. E assim como eu não entendo de várias coisas que ele entende. Então, mas, de uma maneira geral, né, existe essa coisa, essa ideia de refundar, repensar e tal. Eles têm uns pontos importantes aqui, tem alguns pontos relevantes, mas tem muito nonsense, né? Então vamos pegar aqui a primeira coisa que eu queria dizer, a gente estava certo, o texto só foi finalizado agora. Você vai ver que na entrevista ela fala para ele, alguns ele fala, não, esse ponto ainda não, mas se o texto está finalizado. Ó, o texto já finalizado. Então vejam bem, isso aqui foi publicado agora. Então o texto já finalizado, uma técnica de argumento chula, porque o advérbio aqui dá a noção de pressa, né? Com o texto já finalizado. Nossa, já finalizou. Não, eles fizeram uma coletiva de imprensa sem o texto mesmo. Aí você fala, pô, como é que você sabia? Porque, mano, Tesouro Nacional tem regra. Os caras não cumpriram a regra. Eu trabalho com isso, gente. Eu não gravaria um vídeo aqui pra ficar falando essas coisas e me expor que nem um otário, certo? Eu trabalho com isso. Eu sei como é que funciona. Então, porra, tinha que ter o texto, tinha que ter a minuta para discussão. Não é assim que funciona. Ele chega a falar, preocupado, ele chega a falar que já está institucionalizado no sistema, porque antes não estava. Tá limpo. Aí ele fala assim, ó, o novo arcabouço tem como pilar o controle da dinâmica dos gastos públicos em relação direta com a evolução da receita, ou seja, o gasto sobe com a receita. Pela regra, as despesas terão sempre crescimento real, ou seja, acima da inflação, dentro de um intervalo de 0,06, ou seja, uma banda, descontada a inflação, tá? Respeitando os limites da banda, nunca respeita. O fator de ajuste das despesas de um ano para o outro será 70% do crescimento da receita no exercício anterior. Ele pode cair para 50% caso o governo não atinja os objetivos do resultado primário previamente estabelecidos com ele. Vamos lá. O que aconteceu? Ó, isso aqui vai ser uma lei ordinária ou complementar, não dá para saber porque não tem o texto ainda. A gente não viu o texto. Então ela tem menos poder do ponto de vista de segurança, de estabilidade, do que o teto de gastos do Temer. O teto de gastos do Temer era uma emenda constitucional. Certo? Na época, o Henrique Meirelles dizia que era a solução para o Brasil nunca mais falar de problema fiscal. Tá joia? Galera, é um lugar comum, galera. É um lugar que todo mundo que chega é o salvador da pátria. Puta que pariu, mano. É um desprezo pelas pessoas que trabalhavam antes de você. A gente não é nada, mano. A gente é a continuidade de quem vem de trás. É muito doido isso, é muito tosco, né, meu? Então, mas o do Meirelles, vou aqui, que loucura, vou aqui falar do teto. O teto era constitucional, então, pô, para alterar o teto, sabe o que precisava ter base no Congresso e alterar a Constituição. Mano, fizeram isso várias vezes. Várias vezes. Faziam emenda, juntava lá o Congresso, Centrão entregava, Centrão entrega, mano. Centrão tem poder, o Centrão entrega. Centrão entregava e ela alterava. O limite não vai aplicar, etc e tal. Centrão entrava no game, mano. Tá joia? Centrão entrava no game. Então eles vão fazer isso. Então presta atenção.
Ele fala assim, ó, respeitando os limites da banda. Se tiver um clamor social, se tiver um problema, uma lei ordinária é alterada por medida provisória. O PT mesmo fez isso agora. Com saneamento. Entendeu? Não adianta. Essa coisa, essa ideia, né, mano? De vai respeitar. Então, né? Eu não respeitei. Por que eu não respeitei? Porque eles estão fazendo, eles mesmos alteraram agora no final do ano, fizeram uma emenda constitucional, que é a PEC de transição, que diz o seguinte: uma nova lei, eu acho que é complementar, uma nova lei complementar vai instituir o teto de gastos, vai instituir um novo arcabouço fiscal, certo? Beleza? Beleza. Então, o que ele fez? Ele não respeitou, ele mexeu no que já existia. E aí ele está dizendo que o cara que vai vir depois dele não vai fazer o que ele fez. Você entendeu o que eu estou falando? Eu vou explicar de novo, que pareceu que eu fumei um baseado, mas eu não fumei. É assim, eu viro para você e falo assim, ó, agora que eu mexi, ninguém mexe mais. Mas eu mexi no do que o cara mexeu lá atrás e que ele disse também. Ó, agora que eu mexi, ninguém mexe mais. Porra, galera, a fórmula mágica não dá certo, né, mano? Entendeu? Ó, o Meirelles, não, agora não vai mais se falar sobre o problema fiscal no Brasil. Esse problema é só resolver, porque é emenda constitucional. É a mais alta proteção da nossa república. Quase uma cláusula pétrea, essa teto de gasto. O que aconteceu? Choveu, ventou, porque a vida acontece. O Brasil é sofisticado. Aqui não é pra qualquer maneira, não, galera. Aqui é foda. E aí mudou todas as vezes que teve problema, mudou. Todos os orçamentos de guerra. Porque tinha o teto, como é que ia resolver? Não, vou fazer um orçamento de guerra. Junta os pobres, vota, acabou, resolver o problema. Final do governo Lula, o final do governo Bolsonaro. Precisava resolver, fazer o quê? PEC da transição. Galera, não existe mais isso no Brasil. O Brasil é a coisa assim, não existe isso de planejar, isso é uma bobeira. Eles falam, não, mas agora vai ter. Vai ter sempre com o pressuposto de que o cara que define as regras sou eu primeiro. Certo? Então agora vai ter que ter estabilidade. Por quê? Porque eu quero. Por quê? Porque fui eu que criei. Por que eu que criei? Porque eu sou bom, sou bom, sou bom. Eu sou bom, sou bom, sou bom. E aí, né, ele fala que no início do ciclo vai ter o objetivo de resultado primário. Isso tudo, gente, já existe, está no legislador fiscal. E uma tentativa de conferir possibilidades dos agentes econômicos e planejamento fiscal aos próprios gestores públicos. Mano, a lei de responsabilidade fiscal nesse ponto instrumentalista, quer dizer, quais são os instrumentos que você usa para informar o mercado, o contribuinte, ao Congresso, como é que são as metas, isso já existe. LDO, LOA, PPA, é perfeito. E tem tudo, tem acompanhamento do fluxo da receita nos primeiros 30 dias do mês, do ano. Depois tem os relatórios de acompanhamento bimestral, quadrimestral. Então, assim, o ferramental para acompanhamento, as métricas para acompanhamento já existem faz tempo. Já existe faz tempo. Certo? Já existe faz tempo. 25 anos. Já existe isso aí. Já existe. O anúncio da dessa várias 2 semanas, o governo apresentou metas audaciosas para o resultado primário que tem já sido em 2022. A gestão do presidente Luiz Inácio estabeleceu como compromisso um déficit de 0,5% do produto interno bruto, equilíbrio do ano seguinte e superávit de 0,5% e 1% em 2025 e 2026. Certo? Então, beleza, aqui normal, eu acho um pouco difícil por causa da questão do aumento da receita mesmo, né? Como eu falei, vai ter um ciclo pós-inflacionário, a receita vai cair, eu acho que é difícil, mas enfim. Aí ele fez o quê? Ele criou uma regra que ele não vai cumprir e daí tem um mecanismo no fundo aqui, ó, que ele pode alterar, tá? Daí ele fala assim, ó, isso é só não mexer, que em 10 anos a gente não estava falando do problema fiscal no Brasil. Você pegar o Meirelles e falar a mesma coisa. E ninguém vai ver o ajuste porque é um ajuste gradual. Se for ver o ajuste mais célere, já entregamos estabilizando a trajetória da dívida. Se não é 20, 29 ou 20, 30. Galera, eles não vão estar aqui. Eles não vão estar aqui em 20, 29, 20, 30. Então o que acontece? O ajuste não vai acontecer no mandato deles, vai acontecer no mandato dos outros. Essa justificativa de que isso aqui é um ajuste gradual é só para dizer assim, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer no começo, então eu vou distribuir no tempo. Isso se chama média.
Você pega lá qual que era o objetivo, você divide em tempo e fala, ó, vou fazer na média assim, né? E aí eu tenho um step, eu tenho uma saída, porque eu estou criando a regra, né? Aí o próximo cara que chegar, ou se a gente tiver aqui, a gente resolve isso depois. Olha, a outra novidade é precisar modificar a meta de resultado primário ao longo do mandato, desde que, claro, respeitadas condições específicas. Daí ele fala, importante, não tem um texto aí, então a gente tem que acreditar que tudo isso aqui é de verdade. Daí eles falam aqui sobre uma coisa que é muito clara à esquerda, mas o secretário está certo. A esquerda mistura política monetária com política fiscal. Esse cara está correto, ele está falando certinho aqui. Tem até o Pedro Paulo falando lá que tem que ter um controle sobre o endividamento, né, público, etc. e tal. Uma margem de tolerância, por quê? Porque eles querem impedir o Banco Central de atuar. Daí o cara fala certinho, poucos horas do mundo funcionam limites para dívida, para uma civilização. Tem uma variável não tão simplesmente controlável, não é controlável, não é controlável, que é a política monetária, certo? Que, na verdade, né, a política monetária existe para controlar os efeitos da política fiscal. Então, elas não são alinhadas. Essa história de política fiscal e monetária são alinhadas é coisa de sonho de uma noite de verão. Né? E aí ele fala, o resultado é isso, é a regra. Então, eu falo certinho. Tá vendo? Aqui a gente, quando o cara fala certo, a gente fala, beleza. O investimento público é ótimo, então ele fala que eu estudo investimento. A esquerda tem uma fixação para o investimento. Eles não estudaram a velocidade do dinheiro, money velocity, teoria clássica de economia. Não, eles odeiam essa tese. O que é isso? É que você não tem que olhar para um investimento pensando, por exemplo, nos empregos que você gera nesse investimento, porque isso é custo, certo? Porque o que a gente quer ver é, a gente não quer que para fazer uma rodovia você empregue 20 mil pessoas mais do que o necessário. Por quê? Porque o investimento vai ficar mais caro. E o objetivo da ferrovia, da rodovia, não é gerar emprego na construção, tá certo? É dar a utilidade que a gente quer, que é a rodovia, certo? Porque senão a gente não faz nenhuma coisa nem outra, porque vai acabar o dinheiro, os empregos vão acabar de qualquer jeito, e o benefício econômico da rodovia, que era o objetivo, foi pro saco, certo? Então a esquerda tem essa pegada de achar que o investimento resolve tudo, não resolve, porque dependendo do investimento, se ele não der retorno econômico, é uma péssima alocação de capital e reduz o quê? Money velocity. Se reduz o money velocity, reduz o potencial de retorno social e econômico daquele investimento. E aí eles falam, aqui eles misturam alhos com bugalhos, isso também acontece na direita, de falar de concessão e rodovia, né? De concessão e PPP. E aí, evidentemente, eles falam aqui de concessão, PPP, que isso é uma revolução, etc e tal. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, até destaquei mais coisas aqui, mas vou pular, que o vídeo está ficando longo. E, na verdade, assim, bobeira, tá? Bobeira. Eu vou depois fazer um vídeo sobre isso. Eu achei que eu ia falar mais, não vou falar sobre isso, que vai ser muito longo. E aí, só para fechar aqui, ele fala aqui, ó, isso aqui é muito bom. No Tesouro Direto, que é um programa enquanto eu estiver aqui, vai ser super prioritário, tá vendo? Tá sempre ligado a pessoa, tá vendo? Que é um programa enquanto eu estiver aqui, sabe? As pessoas são loucas. Loucas. Um monte de negro do Tesouro Direto antes dele aqui. Um monte de negro. Um monte de secretário de Tesouro passado. Aí fala, enquanto eu estiver aqui, isso tudo já existe antes de você existir no Tesouro. Sabe umas coisas que eu não entendo, cara? Imagina você conversar com esses caras. Eu sou o sol que brilha todos os dias. Pô, é foda, né? Vejo um potencial incrível. Tem ainda mais que é aquela coisa do renda A lá, do Tesouro. Só que beleza. Não é tão boa a estrutura, mas é legal. Estamos trabalhando num instrumento para o ciclo universitário. Isso aqui é uma cópia dos americanos. A esquerda odeia os americanos, mas adora copiar os americanos. Ele até fala aqui, eu não vou poder falar disso, mas vou só fazer um passar, que ele fala disso aqui, ó, que é o, puxa, será que eu tirei? Tava grande, talvez eu tenha tirado, que é a Ministério do Planejamento, tá falando do Spending Review, que, puta, existe nos anglo-saxões há um tempão, que é o que os americanos chamam de Sunset Law, que é toda lei tem um sunset, que é o pôr do sol da lei, certo? A lei tem que acabar os efeitos. Mas isso é porque a cultura deles é de que o Estado, quando entra em qualquer atividade, atrapalha. Então, por isso que eles têm Sunset Law. A gente não tem Sunset no Brasil. Não existe, porque não é da nossa cultura. E daí eles copiam os americanos em tudo, mas criticam os americanos. Eu não entendo isso aí.
Eu não entendo. Copia os caras e xinga os caras, que nem isso aqui, ó. Os Estados Unidos tem o quê? Instrumento para investimento. Você faz o 401k para o seu filho. Tem um fundo específico para investimento para a universidade do seu filho, etc e tal. Isso é bem legal, porque gera poupança antecipada, né? Então, assim, e evita daí que a família gere um efeito, uma demanda por recursos lá na frente. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, o 401k, essas coisas todas que são para geração de renda, etc e tal, eles têm o quê? Benefício fiscal, mano. Benefício fiscal, certo? O governo nem toca, dependendo do fundo que você tiver, o governo nem toca, nem cobra imposto de renda de você, nem fica sabendo. Não é que você vai receber, que nem aqui no Brasil, que você abate depois. Nos Estados Unidos, o governo nem vê essa grana, entendeu? O governo nem vê essa grana. Você bota lá naquela conta. Então, assim, são coisas que já existem há muito tempo, todo mundo já sabe disso. O Palocci falava disso muito no governo, o Marcos Lisboa, perdão. Claro, o Palocci, mas estimulado pelo Marcos Lisboa, falava muito sobre isso no primeiro Lula e volta, porque são coisas que funcionam, pode ser bom. Mas é isso, né? Enquanto eu estiver aqui. Enfim. E aí o Fed, minutos do Fed, o Fed só falou o que a gente já sabe. O Fed falou que o mercado de trabalho está crescendo nos últimos meses e que eles estão tranquilos na questão dos bancos, eles estavam certos. Tá vendo? Os bancos não quebraram. E eles também acreditam, né, que pode ter realmente uma redução da disponibilidade de crédito nos Estados Unidos, né? Mas que eles estão atentos ao quê? À inflação. Só isso. Eles só falam disso. Estão atentos à inflação. Certo? E aí aqui está falando que, né, que a ideia deles é atingir os 2% no longo prazo. Está explícito aqui. Está explícito. 2% no longo prazo. 2% no longo prazo. 2% no longo prazo. 2%. Enquanto não chegar a inflação em 2%, os caras não vão parar o trabalho deles. Tá joia? Então, eles dizem aqui, né, que por causa dos desenvolvimentos atuais, eles devem dar uma pausa, eles vão policy firming, tipo assim, testar se está tendo resposta. Eles vão testar para ver se está tendo resposta, para ver se vai ter necessidade de mais aumentos, etc e tal, mas tudo dentro do contexto. E evidentemente eles estão certos, porque veio os empregos vieram forte, a inflação no core, que saiu tanto o CPI como o PPI, no core, que é o que importa, que é o núcleo, estão em linha, não sofreram muito. Então, embora a imprensa fale que sim, tá na linha, não mudou nada. O Fed está acertando. E aí, né, a gente já falou, então, dos dados que a gente tinha, a gente já falou o CPI já foi, as minutas já foram, o PPI também saiu, beleza. No Brasil, o IPCA veio abaixo, normal, vai ter investimento estrangeiro e IGPM no final do mês, tá joia? Então, esse é o cenário mensal aqui. Então, a gente tem investimento estrangeiro dia 24 e depois a gente tem IGPM dia 28, beleza? Chique. E aí, pegando o gancho do Trader Formation, eu vou olhar o gráfico aqui para vocês. Vamos aqui olhar o gráfico. Eu vou pegar aqui, ó, o dólar que está em tendência de baixa só no curto prazo, tá vendo? Olha aqui, ó, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz para fazer leitura de cenário usando a minha técnica. Isso aqui é um ponto básico da técnica, um ponto super básico da técnica. Você vai lá e vê o vídeo que está aqui, ó. Tem um vídeo aqui na descrição, vai lá ver lá esse vídeo. Você vem aqui, clica aqui, ó, certo? Vai pegar a ferramenta de preço aqui, ó, vai pegar a ferramenta de preço. O dólar tem essa perna aqui, não tem, ó? Pega essa perna aqui, marca aqui no fundo. Marca aqui no fundo. Tá vendo? Ó? É um Fibo diferente, tá? Marca essa perna aqui no fundo. Isso aqui é uma das aplicações. Tem várias aplicações, inclusive no vídeo eu fiz outro tipo de aplicação, mas isso aqui é uma aplicação para olhar a perna de baixo. Você pega essa perna de baixo, olha aqui, ó. Tá? Olha aqui. Olha aqui. E olha aqui. Então, o dólar está em 4,903, certo? 4,903. Ó, o que você está vendo aqui? Que ele está numa região cheia de resistência, certo? Suportes e resistências aqui, ó, certo? O que você vai fazer? Você quer saber qual é a sua estratégia. A sua estratégia no dólar é isso aqui, ver o seu ponto de controle aqui no dólar. Por quê? Porque é a região da mínima, certo? Aí você marca aqui, ó. Tá escrito 75, mas na minha leitura é 25, tá? Porque é o primeiro quarto. 25% do letra. Tá bom?
põe aqui para a esquerda, aqui, para a direita, para você poder ver. Marca aqui, ó. Tá? Olha como é rápido, tá? Ó, puxo para baixo aqui, ó. Desenvolvi o cenário aqui, ó. Beleza, beleza, tá? Puxo para baixo aqui. Então eu já sei que se ele perder essa mínima, ele entra nesse quadro de retração aqui do preço, certo? E nesse quadro de retração aqui do preço, o que eu vou fazer? Eu vou marcar as regiões de 50%. Que é aqui, aqui, aqui e aqui, dos quartos, que eu chamo, região dos quartos. Aí eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui, eu vou puxar para baixo. Opa, não é assim não. É você aqui, peraí, cadê você? Ó, você aqui. Não vai deixar eu mexer? Ah, tá aqui. Eu já vi isso, eu consigo, pronto, consigo. Então, olha só, isso eu explico no Trader Information. No Trader Information eu vou explicar movimentos curtos, movimentos longos, leitura de todo o ativo. É uma coisa bem legal. Ó, o que você tem aqui? Eu tenho aqui o seguinte, que o meu ponto de controle é o 4903, certo? Certo. Mas que o preço, veja o vídeo do lançamento do Trader Information, eu explico essa técnica lá. Mas que o preço, ele vai, se ele fica acima desse ponto de controle, o primeiro teste que ele vai fazer é de 25% da região dessa queda. 25%. Esse primeiro teste é por quê? Para testar o domínio dos comprados, dos vendidos, perdão, na defesa da mínima. Na defesa da mínima. Se não tem defesa da mínima, o preço sobe para testar o quê? Os 50% do movimento. Que daí é para testar a dominância, certo? Ou seja, quem está no controle do preço nessa perna de baixo aqui, nesse último movimento da perna de baixo. Então, qual que é o benefício disso? Você consegue planejar a sua leitura de trade, não pensando no wannabe que está escrevendo porcaria por aí, mas com indicadores claros de onde são regiões importantes de preço. Ou seja, se o dólar não perde esse suporte aqui, ó, que é o ponto de controle no 4903, chances are ele sobe 30 pontos para vir no 4933. E o 4933 vira o quê? Se você comprar dólar, fica o seu ponto de saída aqui desse trade curto do intraday. Mas se você imagina no prazo maior, ele rompendo aqui, ele vem no 4962, onde depois ele corrige para potencialmente fazer um pullback de alta se ele for continuar a subir, para retomar a região aqui de cima, aqui, ó. Entendeu? E se ele perder? Se ele perder, o primeiro teste dele na perda vai ser aqui, ó, no 4874. É assim. Olha como é rápido. Tá feito o cenário do dólar para você operar a semana. Thanks. No índice, o Infut. Ó, limpa aqui, ó. Mas tem várias outras aplicações, tá bom? Várias outras aplicações. No índice, você vem aqui, ó. Marca aqui, ó. Você pode, vou mostrar diferente no índice. Eu vou pegar aqui o índice, vou pegar o fundo do índice, vou pegar essa região aqui, ó, tá bom? Vou pegar essa região aqui, ó, tá? Então, o que acontece aqui com o índice? O índice tem um ponto de controle aqui, que é o 50%. Por que é o 50%? Vai lá ver o vídeo, tá? Tá aqui, ó. O link tá aqui em cima, tá? 50%. Point of control. Por que eu chamo de POC? A galera lá do uso do... Vou falar POC, né? Point of control. Eu uso isso por quê? Porque é o ponto de atenção, então, ponto de controle. Meu ponto de controle para tendência no índice é esse 50% aqui. Então, o que eu sei? Eu sei que se o índice se segura acima do 104,761, certo? Quer dizer que o cara que está comprado nessa perna aqui, ele não quer perder esse preço médio aqui, porque nem você não quer perder seu preço médio, certo? Então, o que acontece aqui? Ó, eu olho para isso, marco essa região aqui, porque a gente está acima dela, certo? Eu marco essa região aqui intermediária aqui, ó. Veja que eu estou usando uma técnica diferente do que eu usei na do dólar. Eu marco aqui, ó, olho para cá e pronto. Eu já sei o ponto de controle da região intermediária é bem aqui onde está essa resistência. E aí eu venho aqui, ó, 50%, área de trade, certo? Porque é a área de trade, é a área de trade que eu estou. Então eu olho para cá e falo assim, bom, se o índice vier testar este pavio aqui, ó, se o índice vier testar esse pavio aqui, ó, por quê? Porque eu não sou torcedor, eu pego, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu olho para cá, ó, puxo aqui para baixo, eu sei que se ele perder essa mínima aqui, ó, o fechamento, perdão, se eu perder o fechamento no 108,229, ele vai fazer um teste dessa região aqui, certo? Não vai? Então, o que eu sei?
Quais são as hipóteses? Se ele vier para testar, ele vai testar pelo menos até o 107,579. Se ele testar aqui e defender, o que ele faz no dia seguinte? Sobe e busca aqui essa outra falha aqui, ó. Sacou? Beleza? Olha só, você não precisa torcer, irmão. Você não precisa saber se tem tendência de alta, se tem tendência de baixo, se o Emerson tá certo, se o Emerson tá errado. It's not about me, it's about you. É sobre você, lendo o preço correto, tá bom? E é isso que você vai aprender no Trader Information, tá bom? O vídeo ficou longo, hoje eu não vou fazer muito cenário, mas tá aí, tá bom? Me parece o quê? O que me parece? Me parece que se você ficar de olho aqui nos 106,204 e se esse rompimento aqui, ó, se mantiver, ela busca o quê? Busca o topo novamente, tá certo? E aí depois vai fazer as expansões. Expansões quais? Proporcionais a isso aqui, ó. Certo? O que é essas expansões proporcionais? Isso aqui é isso aqui, tá vendo? Ó. Tá. Ou seja, 113 mil. Certo? Bom. E por que a tese dos 113 mil não é louca? Porque tem essa falha aqui, ó. Essa falha aqui, tem esse gap aqui, ó. Tá vendo? Então, eu olho e falo assim, o índice pode ir nos 113 mil. Alguém faz isso para vocês no vídeo de vocês? Não, né? Então, eu faço. Imagina quando vocês estiverem tendo aula comigo, beleza? Foi, valeu! Tchau, tchau. Vejo vocês quarta-feira. Eu vou fazer outro vídeo sobre Trader Information. Mas você aproveita, faz o clica aí, clica aí, clica aí, clica aí, clica aí, tá bom? Clica aí, pra você entrar na turma, porque já tem conteúdo. Enquanto você não tá entrando, sabe o que tá acontecendo? Eu tô dando conteúdo pra galera lá, de nivelamento. Depois, você vai deixar pra última hora, depois você não vai me inscrever e falar, puta, eu não tô entendendo, tal. Time is money. Na verdade, time é muito mais importante do que o money, beleza? Fui, valeu, tchau, tchau. See y'all later, tchau.